Fala aí pessoal, beleza? O programa Enredo Cultural de hoje aproveita a passagem do Festival Bananada aqui em Goiânia para falar sobre música independente. Como será que está o cenário dos nossos artistas que sozinhos procuram o seu lugar ao sol? É o que nós vamos conferir a partir de agora aqui na TV UFG. Vamos começar! Então, para a gente começar o programa de hoje, nós vamos receber uma pessoa que há 17 anos já trabalha com música independente, com esse cenário de música independente aqui em Goiás, o Fabrício Nobre, que é um dos organizadores do Festival Bananada, não é isso, Fabrício? É isso, exatamente. E 17 anos já está quase maior de idade organizando festivais e mexendo com música. A gente, quando começou, não achou que era uma festa para bandas amigas da minha banda tocarem junto. Hoje em dia, acho que é um festival referencial para música nova do Brasil inteiro, entendeu? O que é música independente? O que é esse cenário? Eu acho que música independente é aquela que, independente das condições que você tem, você realiza, entendeu? Independe de recurso de gravador, independe... É o que depende da vontade do artista de fazer. Eu acho que é mais isso, entendeu? É mais uma coisa de vontade, tesão e capacidade de realizar do que um estilo musical, assim. Sei lá, tem funk independente, tem thrash metal independente. Isso aí não é o segmento de música, é a atitude no fazer. Dentro desse cenário, como é que Goiás está inserido no Brasil? Eu acho que o Goiás não é de agora, já é um cenário referencial no Brasil. Tem vários dos principais festivais independentes de música, além do Bananada, Goiânia Nós, Vaca Amarela, tem selos trabalhando, casas de show como Diablo, Metrópolis, El Club, que recebem shows de música independente e alternativa durante o ano inteiro. Talvez Goiás hoje seja um dos referenciais para a música nesse sentido. Não é de hoje principalmente, mas já tem um tempo, acho que de uma década para cá, tem uma cena estabelecida, forte, com bandas que estão sempre se renovando. Hoje em dia, talvez, entre as 10 principais bandas de rock brasileiro novos, independentes, alternativos, pelo menos 3 ou 4 são daqui de Goiás. E nós estamos falando de música independente e o programa Enredo Cultural está recebendo aqui o Fernandinho, também conhecido como Dinho. Exato. Que é vocalista da banda Bugarins, não é isso? Olá, é isso aí. Menina perdida no céu azul, muito moderna. E aí, como é que anda o Bugarins? Tá bom, tá bom. A gente tem tocado mais do que nunca, assim, sei lá, o último ano da minha vida e essa metade desse a gente tem tocado mais do que nunca. Originalmente, o Bugarins, aliás, até hoje, né? Ele é uma banda de música independente, né? É demais, assim, por exemplo, hoje em dia a gente tem uma gravadora nos Estados Unidos que lança nossos discos e tem uma aqui no Brasil também, que é a Stereo Mono, faz parte do lance da School Music, mas o jeito que a gente trabalha e o público que a gente dialoga é o mesmo que desse cenário que existe no Brasil já tem, sei lá, uns 20 anos de música independente, de show em casa menor e essa coisa de... que não é o público da grande massa, assim, é esse bagulho mais direcionado, assim. Eu acho que é nessa linguagem que a gente trabalha, é na linguagem da música independente, da música nova, na real, nessa música que tá nessa onda de busca de mercado, assim, porque não tem essa coisa de ter um sucesso. A gente tem esse meio nosso, que a gente existe, a gente tá nele e sempre capturando mais gente de fora, sempre que der, assim, sempre que a música nossa toca alguém de fora, a gente também tá trazendo essas pessoas para esse meio, que de uma certa forma você vê que, sei lá, o público aumenta, assim, tem mais gente interessada na música nova. Ô
Hoje em dia eu acho que música independente é aquela música que, independentemente das condições, ela é feita. O foco não é só o mercado. Você pode trabalhar, um ano você tem patrocínio, você faz, no outro ano você tem que continuar a frequência da sua produção, independentemente dos fatores externos, que são patrocínio, público, se adaptar ao que está rolando, para o produto final sempre ser a música e não outros fatores. A música é o foco principal, sem contar os fatores externos. Pelo fato de ser independente disso tudo, criou uma frequência que possibilitou hoje ser tão forte como é. As bandas antigas foram pioneiras e abriram esse espaço para hoje essas bandas novas conseguirem ter uma segurança maior. Como acontece todo ano, independentemente ou não, de formatos menores ou maiores, ele criou um público, o pessoal já espera. Tipo, setembro tem o Vaca Amarela, maio tem o Bananada, dezembro, novembro tem o Goiânia Noise. Então faz parte do calendário de eventos da cidade. Eu acho que o público tem que valorizar isso e saber que sempre vai ter ali esse evento. Por isso que eles ficaram tão fortes na cidade, eu acho. Bom, eu sou a Salma, vocalista do Carne Doce. Sou casada com o Maclois, que é o guitarrista do Carne Doce. Eu faço as letras, eu não toco nada, mas eu faço as letras e canto, então é isso. Hoje é que eu sou mais cantora do que qualquer coisa. Quando eu e o Mac, quando a gente se encontrou, a gente está morando nessa casa já faz 6 anos, mais de 6 anos. E aí, pouco tempo da gente se encontrar, foi quando eu comecei a cantar. Eu vi um anúncio no Orkut de uma banda que chama The Galo Power, que está em atividade ainda, e respondi o anúncio e comecei a cantar com essa banda. E aí depois essa banda acabou, acabou não, desculpa, eu saí dessa banda, a banda do Mac acabou, ou meio que suspendeu, porque os meninos foram seguir outros projetos, fazer mestrado, trabalhar em São Paulo, etc. E aí a gente ficou os dois aqui em casa, sem banda, mas com um ímpeto, né, de criar, eu ainda fazendo letras, assim, começando a fazer letras em português, e ele lá no outro quarto tocando, e a gente ficou assim, isolado, mas dentro da mesma casa tocando, e um dia a gente pensou, gente, né, vamos juntar. É uma banda de música independente, totalmente independente, porque a gente não tem ninguém que faça nenhuma parte do trabalho pra gente. A gente não tem um booker, que é o responsável por agenciar show, a gente não tem um assessor de imprensa, é o Mac mesmo que faz isso. A gente é totalmente dependente mesmo. Aqui em Goiás tem muitas bandas, assim, mais banda do que a demanda de público pediria e do que a oferta de casa, do que tem de oferta de casa. Então acaba que rola uma concorrência, é difícil você tocar só em Goiânia e sustentar uma banda. Agora a gente está numa fase, a Carne Doce está numa fase de buscar tocar fora para a gente buscar se sustentar, né? Esse trabalho com booking, com assessoria, com pensar na imagem da banda, com vender, com se relacionar nas redes sociais, isso tudo dá tanto trabalho que aí acaba sobrando muito pouco tempo para a gente se dedicar a fazer música, que é o mais importante, né? Que é o mais interessante. Então, por isso, às vezes eu gostaria de ter uma pessoa de fora, um coletivo de fora para poder estar auxiliando a gente em coisas que a gente, inclusive a gente está descobrindo como é que faz, né? A gente está descobrindo fazendo, isso é um pouco complicado. É interessante descobrir fazendo, porque você pode descobrir caminhos alternativos de como fazer, né? E fazer a sua maneira e atingir pessoas que pensam da sua maneira também. Assim, a gente escuta coisas muito diferentes. O Aderson tem uma referência mais anos 70, o Maclois tem uma referência mais anos 80. Eu escutei muito Elisa, assim, a referência de cantora assim, da Elisa é muito forte. Não que eu me veja assim tão à altura, mas é porque essa coisa assim de explosão, de música crescente, com vocal rasgado e sofrido, tudo isso é uma coisa que me agrada muito. E os meninos, o João e o Ricardo, eles têm uma referência dos anos 90, assim, 2000, eles trazem muita coisa nova, são eles que geralmente trazem as bandas que estão aparecendo agora. Mas eu tô nesse momento de aflição, assim, o que eu espero pro Carne Doce? Eu espero pro Carne Doce que eu consiga me sustentar com essa banda, assim, para eu poder ter tantos momentos de alegria como os que eu tenho hoje, assim. Quando eu subo no palco e a gente faz um show, é fenomenal, assim.
Acho que eu sou a melhor pessoa quando eu tô lá cantando e depois quando eu encontro as pessoas e elas falam que elas se emocionaram e que o show foi emocionante, que foi bonito demais. Isso pra mim é a realização total, assim, eu gostaria de viver mais disso, assim. Quero viver disso. É isso. O Enredo Cultural vai para uma rápida parada, na volta tem mais Bananada, mais música independente aqui na TV UFG, não sai daí. E a gente está vendo a estrutura aqui, né, que está sendo montada para receber os shows no final de semana, mas é claro, há 17 anos atrás, o projeto Bananada talvez era pensado de uma outra maneira, né, Fabrício? Eu acho que cabia daqui até ali, assim. Era num clube chamado Território Brasileiro, que infelizmente não funciona mais. Ontem até encontrei o dono, numa festa do Bananada, encontrei o dono do clube, do Flávio, que foi quem recebeu a gente pela primeira vez. Foi para 200 pessoas, hoje tem quase 200 credenciados de imprensa, entendeu? Então tá bem diferente a proporção. Eu nunca imaginei que fosse ficar desse tamanho, que ia receber artistas do nível do Caetano Veloso, do Jay Mace, do Mudhoney ano passado. Mas a gente dá um passo cada vez, vai experimentando, mantém o compromisso com os princípios que a gente tem e o negócio vai andando. Qual o momento que você sentiu que seria hora de dar um passo a mais para o Bananada se tornar uma referência como é hoje? Quando mais da metade do público eu não conhecia. Que não era mais só para os meus amigos, assim. Ou para as pessoas que a gente conhece de uma cena pequena que participa, que se encontra. Acho que uns 5 ou 6 anos atrás, hoje eu posso passar no Bananada que eu cumprimento outras pessoas, porque não são os meus amigos mais que vêm, é o público das bandas ou da ação. As pessoas são fã do Bananada independente de saber quem está fazendo ou não. São fã da programação, do jeito de fazer, do jeito que a gente trata o público, entendeu? Então acho que é isso, de não ter áreas VIP, do preço ser muito justo, entendeu? Então acho que isso que atrai as pessoas, não é só uma cena, uns amigos fazendo as coisas juntos. Tanto o Fabrício como eu, a gente tinha banda. Hoje ele não tem mais banda e eu também estou bem devagar na parte artística. Acabou que essa parte de produção tomou muito mais nosso espaço e hoje a gente trabalha com as bandas mais novas. Não adianta a gente ficar insistindo no passado, nas nossas bandas e tal. Tem que dar força para a molecada nova, que está com gás para fazer as coisas. Hoje a gente dá suporte para essas bandas novas. É muito mais interessante a gente focar nessas bandas novas que estão mais atualizadas, do que ficar vivendo o passado tanto da minha banda. Acho que a onda agora, pelo menos que eu sinto, é de produzir e incentivar o que acontece de novo na cidade. Eu sinto bastante isso, a responsabilidade de fazer um Vaca Amarela tão bom quanto foi o ano passado. E esse ano a gente tem a metade do recurso que a gente tinha no passado. E não deixar a bola cair é difícil, mas a gente sabe que dá para fazer com menos, cada vez mais acreditando nessas parcerias e nos contatos que a gente tem, principalmente da iniciativa privada, que está cada vez mais acreditando no potencial dos eventos. E a gente estava até conversando, né, que não foi o Bulgarins, mas o projeto inicial começa em 2012, né? Como é que foi? Aí nesse início sim, independente, né? Ninguém ajudava. Não, né? no caso, por exemplo, eu moro aqui em Goiânia faz 9 anos. E aí eu conheço o Ben, que toca guitarra na banda, que é o guitarrista. A gente se conheceu acho que em 2008 ou 2007, 2008, na escola técnica, a gente fazia Cefet junto. Ele fazia a música, eu fazia edificações. E aí a gente sempre tocava muito junto, mas nunca teve banda junto. Eu tive outra banda junto, sempre toquei muito aqui. E aí em 2012 a gente meio que se formou e não se via mais, né? E aí a gente decidiu se encontrar meio que todo final de semana no meio de
sei lá, tentar aprender a gravar. Eu já trabalhava no estúdio na época e a gente tá entrando nessa pilha de aprender a gravar a música e fazer umas músicas juntos. A gente sentou, fez acho que umas 6 músicas, então, que são as músicas do primeiro disco, e começamos a gravar. O ano passado, inclusive, posso estar confundindo as datas, não sei se foi o ano passado ou se foi esse ano que vocês ganharam o prêmio de banda revelação no... Foi ano passado, foi no final do ano passado. E isso também é uma responsabilidade, né? Porra. Cara, é uma coisa muito boa, assim, tipo, por exemplo, muita, sei lá, minha tia, entendeu? Muita gente que, eu falo assim, minha tia brincando, mas eu acho que é mais essa coisa que nem a gente tá falando aqui, que você perguntou se ainda é música independente, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, o prêmio desse Multishow faz muita gente que nunca ia ver a banda, ver, entendeu? Ouvir. Isso ficou muito doido. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, esse prêmio nosso era um prêmio de júri especializado, não que fosse menor. Mas é bem essa coisa de certas pessoas estarem ouvindo, estarem atentas ao que a gente estava fazendo. E elas terem essa coisa, esse prêmio, esse canal, esse bagulho da Multishow como meio de mostrar isso e poder botar a gente nessa evidência. Isso foi bom pra caramba, assim. Eu sei que quando a gente tocou em outras cidades, a gente conseguiu mais gente que estava curiosa de ver. Deixa eu ver esses meninos, vamos ver se eles são bons mesmo. Assim, essa onda. Até uma onda de desafio, assim. Exato, mesmo, né? eu acho que, tipo, acho que a responsabilidade, se tem alguma, é a mesma de sempre. Que, tipo assim, a gente quer estar sempre tocando, tá sempre fazendo bom show, tá sempre fazendo a mesma coisa. E que bom que isso faça, tipo assim, despertou curiosidade no povo, né? Mais gente. Isso é bom pra caramba. Oi, meu nome é Polly, sou produtora na Panaceia Filmes e hoje eu estou aqui no quadro Cinefilia para falar sobre cinema independente. O cinema independente é o cinema que está à margem da grande indústria do cinema. E justamente por estar à margem, ele tem independência de ideias, de produção, de técnica. São filmes que são realizados com baixo orçamento, com pouca grana. E justamente por isso propõe maior liberdade aos seus diretores e produtores, cineastas. Um filme independente, ele não ocupa as grandes salas de cinema, por exemplo, as salas de shopping. Eles possuem salas específicas para esse tipo de filme, que são salas que estão comprometidas com um filme, que é o que o pessoal diz que é filme de arte, né? Aqui em Goiânia a gente tem o Cine Cultura, que tem uma programação belíssima, e que se você quer ver filme independente hoje, realizado no Brasil, em Goiás, o Cine Cultura oferece essa programação. Então, recentemente estreou um filme do Ardilei Queiroz, que é um cineasta de Ceilândia, um filme que teve uma repercussão e um debate amplo nacionalmente, que chama Branco Sai, Preto Fica, porque é um filme que está ali entre o documentário e a ficção, e ele desconstrói um pouco essas barreiras. Então, o cinema independente, ele lida também com isso, com a desconstrução de normas estabelecidas, o que é ficção, o que é documentário. Então é isso, pessoal, até a próxima. Então nós vamos para a nossa última parada, rapidinho, daqui a pouco estamos de volta, fique com a gente. Evidentemente que há uma importância muito grande para uma cidade ter um festival como esse também, né? Qual que é a importância, qual que é o retorno que Goiânia tem de ter um festival de música independente como o Bananada? Eu acho que é fundamental ter, não só o Bananada, mas como eu disse, os vários festivais de música alternativa que a gente tem na cidade, porque é um respiro para coisa, assim, é onde aparece uma coisa nova, é onde você pode experimentar musicalmente. Não é uma festa que fica copiando o que está acontecendo nos grandes centros ou no mainstream daqui, entendeu? A gente, não é que a gente não é contra, ou a gente simplesmente não se importa com o que está acontecendo, por exemplo, na festa fantasia ou na pecuária, que música que toca nesses lugares.
Porque existe essa opção, entendeu? Existe uma opção de música com um pouco mais de conteúdo, ou um pouco mais à esquerda. O pessoal, eu entrevistei o pessoal da música erudita e eles falam que é culturalmente evoluído. Eu nem acho que é isso não, cara. Talvez eu nem sei se é a evolução, talvez seja até, como diria o Diva, devolution, seja desevoluído, seja mais burro que os outros. Tem hora que eu me acho um tanto mais burro que os outros fazendo o que eu faço e produzindo o tipo de arte e cultura que a gente faz. Mas é uma opção estética, é uma opção de entretenimento, é uma opção para uma certa caretice, para um certo provincianismo que é típico do goiano e do goianiense. Então tem outra coisa que não é mais, que também agora é típica, é uma nova tradição, que é ir em festivais de música e cultura alternativa. Isso já é uma nova tradição, não é tão novo assim. O Goianóis tem 20 anos, o Bananada tem 7 anos, Vaca Amarela tem 17 anos. O Vaca Amarela tem mais que uma década, o Goiás Festival tem uma década. O Encontro da Chapada de Culturas Tradicionais tem mais que uma década, entendeu? Então assim, existe uma nova tradição de querer coisas que não são o usual. Tem gente que não quer o arroz com feijão, a mini saia, a bebida que pisca. A pessoa quer música boa, quer andar de skate, quer encontrar pessoas de diferentes idades e gêneros e cores e fazer uma coisa um pouco mais diversa, mais divertida. Alto, tão alto pra ninguém me enxergar. Bulgarins é uma banda que toca em muitos festivais, né? Sim. Tá tocando até fora do país agora e tudo mais. Como é que você vê a importância do festival, desses festivais, principalmente, né, do Bananada, vamos falar mais, vamos centralizar mais em Goiás, né? Bananada, Vaca Amarela, esse assim, da música independente, para quem quer começar, qual que é a importância deles, assim? Cara, por exemplo, o Bananada, ele tem, acho que, por exemplo, todos esses festivais que você falou, eles vão tendo diferenças nítidas, assim, nas responsabilidades que eles vão ter com esse público e com esse tipo de música e meio de vida que a gente tem e faz, né? Por exemplo, quando eu mudei pra cá, tinha muita coisa do Martins Sererê, tinha uma onda de festival todo final de semana. Mas ao mesmo tempo você não tinha nenhuma casa que fazia show no final de semana pra galera. Então você tinha uma sequência de festivais lá, que tava sempre o Brandão ajudando, essa moçada fazendo, o João Lucas, o Richard, fazendo 1 milhão de festivais. E todo final de semana. E ao mesmo tempo você tinha o Bananada numa certa época, que também era lá. Isso aí fazia muita gente que tinha gosto parecido se encontrar, entendeu? Que tinha essa coisa dos esquisitos, da moçada que gostava de rock, gostava de outras coisas, se encontrar e fugia das outras coisas que meio que acontecem em Goiânia, com, sei lá, com coisa de massa, assim. Então, e aí esse espaço é muito bom para, por exemplo, para todo mundo que acha que cria e produz alguma coisa, esses festivais são interessantes, porque você vai ver essa coisa de muita gente nova, muita gente com ideia nova, muita moçada da universidade. Tipo assim, por exemplo, se eu mexesse assim, se eu fosse artista plástico, é um ótimo lugar para me ver um som, pirar num som, trocar ideia com gente. O Bananada faz essa coisa com essa moçada do skate, que é muita gente. E Goiás? Como é que você vê o estado inserido, Goiânia? Cara, Goiás, com a minha outra banda eu toquei muito, tipo, eu toquei em Rio Verde, eu toquei em Jataí, Porangatu, Uruaçu, eu já fui, e é carente, assim. Precisava ter muito mais coisas, assim. Acho que dava pra fazer muito mais coisas. Porque você chega num lugar e você toca no meio da praça pública e você vê muita gente gostando do show, saca? Os menininhos batendo. E é um negócio que, por exemplo, a gente tem uma cultura de massa, uma certa coisa no mercado estabelecida, um circuito que rola de música que já acontece, de vários outros estilos e que, às vezes, ele deixa a pessoa carente de uma coisa que ela nem sabe que ela gosta, entendeu? Então, por exemplo, às vezes a gente tocou em Jaraguá. E aí era um palco no meio da cidade, pá, e... Cara, tinha gente, assim, translocando no meio do show, tendo um momento ali de, sei lá, de liberdade, gostando tanto, que acho que nunca mais teve na cidade, assim, entendeu? Então, acho que esse nosso modo de fazer, esse nosso modo da música independente, dessa moçada, desse jeito, eu acho que ele leva um sentimento, uma liberdade para as pessoas que podia estar acontecendo mais no interior, porque tem público e, sei lá, é só uma questão de saber a época certa e lugar certo e o jeito certo de fazer para conseguir fazer. O que dá pra gente fazer é ir devagarzinho.
ampliando o público devagar, conquistando, tendo a confiança do público, tendo uma reputação que faz as pessoas que fazem cultura e arte legal querer se aproximar de você. E aí não é só música, aí é arte, é gastronomia. A gente tem um time incrível aqui esse ano, cara, eu acho que eu acredito nisso, que é mais gente legal da cidade trabalhando junto. Tem o Matheus Dutra fazendo a produção da parte de artes plásticas, tem a Emiliana Zambujo fazendo a parte de produção da gastronomia, tem o Daniel Atasso fazendo a parte de produção de skate, a Paulinho Ulisses fazendo parte de tatuagem, etc. Assim, é juntar os grandes realizadores ou os caras que a gente acha que importa, que querem trabalhar junto para fazer um projeto maior. Acho que essa é a ideia. Então é isso. Chegamos ao final de mais um Enredo Cultural. Semana que vem a gente tem um novo encontro marcado aqui na TV UFG, sexta-feira às 6h15 da noite. Valeu!